Olá, minha gente! Pastor Nassif sempre buscando em Deus e na palavra dele algo que possa nos abençoar. E hoje o trecho da Bíblia Sagrada que eu separei está em João capítulo 11, versículo 21, que diz assim: Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O que esse trecho da Bíblia Sagrada está ensinando para mim e para você a respeito da soberania divina? Quantas vezes nós oramos e pedimos a intervenção de Deus em alguma causa ou sobre alguma pessoa a quem amamos tanto e a vemos sofrendo, correndo risco de vida, e intercedemos e oramos e jejuamos e clamamos, e o Senhor parece não responder de acordo com o nosso desejo, o nosso anseio. Nesse trecho da Bíblia Sagrada, Jesus está indo para ressuscitar o Lázaro. Até então, ninguém sabia que ele o faria. Marta e Maria, ambas, e também os discípulos, e também as pessoas que estavam lá no velório na casa delas, todos eles disseram a mesma coisa. Por que Jesus demorou tanto? Se ele estivesse aqui, certamente teria curado Lázaro, mas ele demorou. O Lázaro morreu. Por que ele demorou? Em outras palavras, por que o Senhor Jesus permitiu que a enfermidade se agravasse tanto, arrancando a vida do Lázaro? Você já passou por situações assim? Situações em que você está orando, buscando a Deus, clamando, dizendo: Senhor, 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 cura aquela pessoa, salva aquela pessoa. Ou situações: Deus, a minha vida financeira está um caos, eu estou afundando, vai tudo à bancarrota, me ajuda, e a ajuda não chega. Olha os dias em que estamos vivendo, esta pandemia enlouquecedora, todo mundo trancado em suas casas. No Brasil o lockdown está forte, as pessoas estão aprisionadas em suas casas, as autoridades estão tomando decisões dramáticas. O que é que está acontecendo? As igrejas estão orando, a igreja está clamando, o povo de Deus está clamando, e parece que só piora. Você certamente já passou por situações nas quais você tanto pede algo para Deus e Ele faz totalmente diferente daquilo que você pediu, ou não faz e deixa tudo estragar, afundar, morrer. Eu já passei por situações assim. Quantas vezes eu clamei: Senhor, desperta no barco e acalma a tempestade, o temporal. E Ele decidiu não despertar no barco. Quantas vezes eu clamei: Senhor, 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 e Ele tomou uma decisão diferente da minha. Nesse trecho da Bíblia Sagrada, João capítulo 11, a Bíblia nos ensina que Jesus recebe o comunicado de que Lázaro estava enfermo. Em outras palavras, Ele ouve as nossas orações. Tudo quanto você pede, seja lá qual for a oração que você fez a Ele, Ele as recebe, Ele as codifica e vai tomar uma decisão. Eu encontro muitas histórias na Bíblia que eu não sei entender, a não ser pelo aspecto da soberania divina. Ele nos manda orar, nos manda interceder, vez por outra Ele responde exatamente na direção do pedido que a Ele fizemos em oração, e Ele dá aquele milagre que estamos precisando. A pessoa está morrendo, está apodrecendo, vai à morte, então o extraordinário de Deus entra no ordinário da nossa existência, realiza um milagre maravilhoso e devolve aquela pessoa à vida. Às vezes temos uma situação financeira complicada, de repente alguém vem e se transforma num instrumento de Deus para a nossa salvação financeira naquele momento, mas outros momentos não. Para algumas pessoas Deus fala sim, para outras Ele diz não, ou fala um sim diferente. Vou dar um exemplo. Lá em Atos dos Apóstolos houve uma perseguição aos evangélicos, aos cristãos, aos seguidores de Jesus, e eles prenderam um dos membros da igreja.
E no dia seguinte, em praça pública, decapitaram aquela pessoa. A cidade ficou em alvoroço. Então as autoridades disseram: vamos pegar um dos grandões deles e no dia seguinte vamos decapitar. E eles pegaram quem? Apóstolo Pedro. Pedro foi algemado, acorrentado, colocado numa cadeia com guardas ao seu redor. De noite, todavia, enquanto a igreja orava lá na casa da irmãzinha Rode, um anjo desce dos céus, faz todos os guardas caírem num sono profundo, as cadeias caem das mãos e dos pés de Pedro, o anjo acorda o Pedro e manda ele se vestir, o conduz pelas ruas e diz: pronto, Pedro, já sabe onde você está, vai. Por quê? Por que Deus salvou Pedro da guilhotina e não salvou o outro irmãozinho? Onde está a decisão de Deus, os critérios de Deus? Eu não sei, eu só sei uma coisa, que experimentando as coisas que eu já experimentei, eu aprendi sobre soberania divina. Nós pedimos, oramos, clamamos, choramos, jejuamos, mas a decisão final é dele. Sim, eu vou repetir, ele nos convida a orar, ele nos convida a interceder, porque ele ouve as orações, e em alguns casos que ele entende será melhor para nós, será melhor para as pessoas que vivem ao nosso redor, será melhor para ele, ele responde exatamente na direção daquilo que pedimos. Outras vezes, ele entende que o melhor para nós, o melhor para as pessoas que estão ao nosso redor, o melhor para a pessoa por quem intercedemos e o melhor para ele é levar a pessoa, ele o fará, mesmo com o custo da nossa dor, da nossa inconformidade, do nosso desespero às vezes e da nossa saudade. Sabe, saudade não diminui com o tempo, ao contrário do tempo ela se alimenta. Mesmo assim, Deus sempre agirá de acordo com a vontade soberana dele. E por quê? Por que será? Às vezes o Senhor responde às orações exatamente do jeitinho que nós pedimos para Ele, e somos felizes. Ele nos curou, curou a pessoa amada, Ele nos deu prosperidade, mudou a nossa história financeira, nos deu uma casa melhor, um carro melhor, uma família mais gostosa. Por quê? Às vezes Deus responde exatamente do jeito que pedimos e outras vezes Ele responde do jeito dele. Sabe? Eu acho que ele tem propósitos. Eu não sei todos os propósitos de Deus relacionadas às respostas dele, mas eu posso te dizer uma coisa: as pessoas que vivem ao seu redor poderão crer em Deus com muito mais facilidade no dia do seu sofrimento e perdas do que no dia da sua cura e prosperidade. Nós imaginamos que se Deus responde às nossas orações, temos testemunho poderoso para dar. As pessoas verão que o meu Deus respondeu às minhas orações e me curou a pessoa por quem eu estava orando. Deus me prosperou, eu estou mais rico, mais forte. Então meu testemunho é poderoso e as pessoas crerão no meu Deus. É verdade. Estes são testemunhos poderosos e que ajudarão as pessoas a crerem no seu Deus. Mas muitas vezes, quando as pessoas ouvem testemunhos de vitória, de riqueza, de prosperidade, de saúde, de exuberante saúde, as pessoas elas correrão, na minha visão, o risco de crerem num Deus utilitarista, num Deus a quem elas vão crer para dele receber, para dele usar. Todavia, quando as pessoas veem como você reage ao seu sofrimento, à sua dor, elas terão uma chance muito mais poderosa de crerem no seu Deus ou não, dependendo de sua reação. Se, quando Deus responde não, ou responde diferente daquilo que você pediu, porque Deus não te salvou da bancarrota, porque Deus não te salvou do vírus nessa pandemia,
porque Deus não livrou o seu amado, a sua amada da morte, e porque você teve que enfrentar um luto, o qual você jamais escolheu por ele, dependendo de como você reage a tudo isso, se nesse momento você se torna uma pessoa auto-vitimizada, que se fere, e porque ferido está, vai ferir os outros, e ainda se acha no direito de ferir outras pessoas, as pessoas não crerão no seu Deus. Elas vão dizer: olha a fé como era frágil dessa pessoa. Se você, por causa dos nãos de Deus, se você, por causa das respostas de Deus completamente diferentes das orações que você fez, se tornar um cônjuge pior para a sua própria família, um pai, uma mãe pior para os seus filhos, um cônjuge pior um para o outro, estragando o seu relacionamento, por causa da dor que você abriga, então as pessoas ao seu redor, começando com seus filhos, tomarão uma decisão, crer ou não no seu Deus, porque eles estão vendo como você está reagindo. Se por causa de toda a dor que Deus permite você a enfrente agora, você se torna uma pessoa horrenda para a sociedade, uma pessoa ruim para a sociedade, seus amigos não crerão no seu Deus. Todavia, se você, embora, por causa de, ou apesar do seu sofrimento, da dor aguda, de uma espada cravada no seu peito, você se transformar numa pessoa mais humilde, mais sensível, mais amorosa, que aprende a amar mais pessoas do que coisas, que valoriza a vida humana, que você valoriza a sua própria vida, e em valorizando você, valorizará as outras pessoas, aí sim eles vão dizer: uau, este homem, esta mulher é um homem de fé, uma mulher de fé. Se por causa da sua dor ou apesar da sua dor você se torna um cônjuge melhor, mais amoroso, mais atento, mais cuidadoso, mais apaixonado, então as pessoas começarão a crer no seu Deus. E se você se transforma num papai melhor, numa mamãe melhor, apesar da sua dor ou por causa da sua dor, os seus filhos crerão no seu Deus, porque eles estão vendo papai e mamãe muito melhores, apesar de toda a dor que eles estão sofrendo. E a mesma coisa acontecerá com a sua comunidade, porque por causa de sua dor, ou apesar de sua dor, apesar dos nãos de Deus, apesar das respostas divinas, completamente diferentes das suas orações, você se tornou uma melhor pessoa para a sua comunidade. Você é mais amoroso, mais justo, mais honesto, mais franco, dirige melhor, se tornou uma pessoa melhor. As pessoas ao seu redor dirão: uau, esta pessoa é uma pessoa de fé, porque sofrendo o que está sofrendo, continua crendo em Deus e tem se tornado numa pessoa espetacular, maravilhosa. Marta perguntou: Jesus, por que o Senhor não estava aqui? Se o Senhor tivesse chegado antes, o Senhor o teria curado. Eu não sei porque Deus às vezes, segundo o nosso próprio relógio, se atrasa. Eu não sei porque Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, mas eu sei que em tudo isso, Ele está dando para mim, para você, uma maravilhosa oportunidade de mostrar a todo mundo quem é o nosso Deus, e nele seguimos crendo apesar dos pesares. E se Ele quiser operar milagre, Ele é Deus. Se Ele não operar, continua sendo Deus. Pense nisso e não se esqueça: você é muito amado, muito amada. Amém? Amém e amém.